Desperta, Brasil, Brasil. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Vamos fazer uma oração para iniciarmos as nossas atividades? Pai Santo, Pai Bendito, venha o Teu reino, seja estabelecida a Tua vontade em nossas vidas, que possamos desfrutar de uma comunhão ímpar com o Teu Espírito Santo, que nos selou, que habita em nós e que transforma-nos dia após dia. Sabemos que nós estamos plantados junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, mas tudo quanto faz ou fazemos, o Senhor nos prospera. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos iniciar a Escola Bíblica Dominical. A vida cotidiana dos crentes primitivos, lá no livro de Atos. Os Atos dos Apóstolos foram levados a efeito à vontade e plano de Deus, né? Vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 23, determinado desígnio de Deus e presciência de Deus. Então vemos que a história registrada em Atos é considerada uma continuação do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, do ministério de Jesus. Os 5 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos testemunham a implantação da igreja em Jerusalém e os começos das oposições a ela por causa da pregação de Jesus. Lá em Atos capítulo 4, versículo 27 a 29, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas como Pôntico Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado para que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e que se façam sinais, prodígios e maravilhas pelo nome do seu Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. A igreja ocupa tão importante lugar no plano e propósito de Deus. A igreja progride à medida que as boas novas do Evangelho são pregadas pelo servo de Deus em todo o mundo. A igreja é uma casa. Lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, mas se tardar, para que saibais que convém na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. No aspecto familiar da igreja, temos como chefe do lar o próprio Deus, fato que exige dos seus membros um comportamento condigno. Então vemos que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja e, ao mesmo tempo, Deus é o mentor de cada uma das casas. Então a igreja é um organismo vivo que goza de saúde espiritual. Então, que a tua vida tenha uma saúde espiritual. A igreja realiza-se com o cumprimento das Escrituras, o derramamento do Espírito Santo e proclamação do Evangelho. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então vemos que a igreja do Senhor, ela tinha algo muito especial. Ela, conforme está escrito lá em Salmo capítulo 19, versículo 8, os preceitos de Deus são retos e alegram o coração. Então, a igreja do Senhor tem a doutrina dos apóstolos, que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir e corrigir, e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Cremos que Deus é o único em um só. Que tremendo! Pleno e eternamente subsistente em cada uma das 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com perfeita comunhão entre si. Cremos também na inspiração verbal e plena da Bíblia Sagrada, e que a revelação necessária para a salvação do homem é expressamente nela estabelecida e por ela pode ser deduzida, o que faz a única
regra de fé infalível, de fé normativa e o caráter cristão, não podendo qualquer um acrescentar, reformar ou omitir-lhe sobre qualquer alegação. Então, o Espírito Santo é o agente direto das Escrituras. Todos os 66 livros da Bíblia teve como o agente principal atuando o Espírito Santo. Então, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, os 12 livros históricos, os 5 livros poéticos, os 5 livros profetas maiores, os 12 profetas menores, os 4 evangelhos, um livro histórico, Atos dos Apóstolos, 3 epístolas paulinas, 8 epístolas gerais e um livro de revelação, teve atuação direta do Espírito Santo na regeneração, na condução do povo, na libertação, na atuação, levantar homens e mulheres de Deus, trouxe quebrantamento, convenceu do pecado, do juízo, da justiça, trouxe reconciliação, houve oração, houve intercessão. Então temos nos todos os livros da Bíblia a atuação direta do Espírito Santo, né? Porque nós vamos interpretar a Bíblia cientificamente pelas regras da hermenêutica e da exegética. Nesse contexto, cremos que o Espírito Santo nos batiza como ensina a Bíblia Sagrada. Né? Cremos no batismo com o Espírito Santo como ensina a Bíblia Sagrada. Temos como uma das suas evidências o falar em línguas conforme a sua vontade. Haja vista que é um dos primeiros sinais que pode atestar o derramamento do Espírito Santo. Vemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois daqueles dias, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então nós vemos a igreja com o intuito de prevenir as nossas ovelhas, resguardando-as das garras dos lobos ferozes, que vêm ao nosso rebanho com vestes de ovelhas, isto é, com aparência de piedade, com doutrinas novas, né? E com isso atrai o povo para o erro, para o abismo. Então, a nossa igreja tem a preocupação, o pastor João e os demais membros do ministério da Vila Maria, o Brasil para Cristo, em conduzir os amados irmãos aos mananciais cristalinos e puros da palavra de Deus, em todas as suas doutrinas, com fidelidade e amor. A igreja trabalhando para fortalecer os nossos amados irmãos, né, pelo educandário cristão, levando-os a apropriar-se das maravilhas promessas de Deus. Então vemos lá em Atos 2:42 que eles tinham algo em comum. Então a igreja tinha a coparticipação e tinha o partir do pão. Então nós vemos que a igreja estava reunida, a igreja tinha a ceia. Então vemos lá em Lucas capítulo 9, versículo 16, e tomando 5 pães e 2 peixinhos, e olhando para o céu, e os abençoou e partiu-os, e deu aos seus discípulos para porem diante da multidão. Então vemos nesse momento de comunhão, a igreja se reúne espiritualmente, né? E vemos lá em Lucas 22:19 a ceia do Senhor. Lá em Lucas 24:30, e aconteceu o quê? Estando eles, a mesa tomou o pão e deu graças, e partiu quando eles estavam voltando do caminho de Emaús. Então, o poder de Deus se revela nos sinais, prodígios e maravilhas. E lá em Atos 2:43, vemos, e cada um havia temor. Muitas maravilhas, sinais haviam e eram feitos por meio dos apóstolos. Então, em Atos 3:16, e pela fé no seu nome, fortaleceu a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos, vós estáis em perfeita saúde, quando aquele homem estava lá junto à porta formosa, quando vieram Pedro e João, e falaram para aquele homem, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Então vemos o quê? Que a igreja do Senhor tem os sinais e prodígios. Então, que os sinais de Deus ocorram na tua vida, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo bênção sobre você.
e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, lá em Atos capítulo 2, versículo 44. E no versículo 46, demonstra que perseveravam todos unânimes, todos os dias no templo, no partir do pão, e comiam junto com singeleza de coração. E no versículo 47, eles louvavam a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja do Senhor aqueles que se haviam de salvar. Então vemos o quê? Que a igreja tem uma missão. A igreja tem a missão de ser luz diante do caos. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão em casa. Então você é luz do Senhor para os membros da sua casa. Você que é sacerdote, que você que é o arrimo da sua casa, então Deus está abençoando a sua casa e a sua família. E nós vemos a missão da igreja, um sal preservante. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para nada se aproveita, né? E há de salgar o quê? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mas vemos também a igreja com um papel de evangelização. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 20. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, a nossa aula está demonstrando que uma das evidências do Espírito Santo é falar novas línguas. Então, você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, busque a presença dele. Então, vemos o quê? Primeiro, eu preciso crer. Logo em seguida, eu vou ser batizado nas águas. Logo em seguida, o Espírito Santo vem como um sinal em minha vida. Eu sou batizado com o Espírito Santo. E o Senhor nos dá o quê? Autoridade. Você tem autoridade para repelir toda ação contrária contra a tua vida. Contra a tua vida não existe praga, contra a tua vida não existe condenação nenhuma, porque o Senhor dará ordem a teu respeito para te guardar. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. E o Senhor, depois de falar, foi recebido lá, né? Recebido aos céus e assentou-se à direita de Deus. Voltando um pouquinho mais, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, olha só, o Senhor nos reveste, o Senhor nos cobre. Então, nós vamos perceber o quê? Se nós passarmos por uma situação difícil, nenhum mal nos causará dano. Imporarão sobre as mãos dos enfermos e o curarão. Então, você que está na sua casa, pode colocar a mão sobre a pessoa que está enferma, e o Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar. Então, vamos ver que a igreja é um apoio da verdade. Cada membro procura edificar o outro. Lá em Efésios 4,16, da qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, cresce segundo a sua justa cooperação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, trata que nós somos embaixadores de Deus. Temos uma cidadania celestial. Meu amado, minha amada, vamos nos preparar para ouvir a escola bíblica dominical por meio dos professores. Vamos ouvir uma palavra especial com as crianças. Vamos ouvir uma palavra muito especial com a nossa irmã Laisla, que está iniciando com os adolescentes, vai tratar um pouquinho sobre astrologia, vamos entender um pouquinho a importância de acreditarmos e confiarmos na palavra de Deus. Teremos uma aula abençoada com a irmã Simone, com os jovens, acerca do batismo do Espírito Santo. Teremos uma aula abençoada tanto com a irmã Nilva e quanto o presbítero Maurício, acerca do Espírito Santo na vida dos crentes. Então, que o Senhor te abençoe. Tenha uma aula abençoada. Vamos orar? Pai, muito obrigado.
Usa a vida dos professores de uma forma linda e especial e que a tua palavra produza um resultado maravilhoso na vida dos teus filhos. Te agradecemos, Senhor, por esse meio para alcançarmos as vidas. É uma forma da tua igreja estar expandindo e crescendo. Abençoe os teus filhos. Edifica-os, Senhor, na verdade. A tua palavra é verdade. Nos abençoe com toda sorte de bênçãos. No nome santo de Jesus. Amém. Amados e amadas, tenham uma excelente aula no nome santo de Jesus. Amém.